Hebraico Bíblico, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de Teologia Plena. E hoje nós vamos aprender sobre a doutrina da hamartiologia. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Então vamos lá. Podemos dizer que a hamartiologia é a doutrina do pecado. Essa doutrina, a hamartiologia, deriva do grego hamartia, que significa pecado, e também a palavra logos, que significa estudo. É a parte da teologia sistemática que trata da origem, natureza e consequências do pecado. Vamos trazer uma definição e etimologia do pecado. No Antigo Testamento, a palavra hebraica mais comum para pecado é hatá, que tem o significado de errar o alvo. Essa ideia, ela fica evidente em Juízes, capítulo 20, versículo 16, onde os arqueiros que não erravam o alvo são descritos com a mesma raiz da palavra usada para pecado. Isso nos demonstra que o pecado não é apenas uma infração moral, mas um desvio do propósito do Eterno. Nós vemos que outros termos hebraicos importantes, eles incluem a palavra avon, que significa iniquidade, perversão ou culpa. Nós também temos a palavra pechá, que significa transgressão, rebeldia contra Deus. E também temos a palavra rechá, que traz a ideia de maldade ou impiedade. Já no Novo Testamento, a palavra grega principal para o pecado é hamartia, carregando o mesmo conceito de errar o alvo. Outros termos incluem parábasis, que significa transgressão da lei. Nós também temos anomia, que traz a ideia de iniquidade ou ausência da lei. Nós também temos a palavra adikia, que traz a ideia de injustiça, negação do pecado divino. Vamos agora aprender sobre a origem do pecado. A teologia cristã ensina que o pecado entrou no mundo através da descendência de Adão, no Éden. O apóstolo Paulo reafirma essa doutrina em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A queda trouxe consequências não apenas para Adão, mas para toda a humanidade. A palavra homem significa antropos. Essa condição pecaminosa é chamada de pecado original, que resulta na inclinação ao mal e na separação de Deus. Vamos aprender agora sobre a natureza e consequências do pecado. O pecado afeta todas as dimensões da existência humana. Vamos discorrer sobre 4 dimensões afetadas pelo pecado. Primeiro, espiritualmente, separa o homem de Deus. Depois temos moralmente, corrompe o coração, do hebraico lev, do ser humano. Nós temos também o âmbito ou a dimensão social, socialmente. Gera injustiça e sofrimento. Temos também a dimensão eterna, então atinge eternamente, condena à morte. A palavra para morte no grego é thanatos, e ao juízo final, Apocalipse 20, versículo 14. A doutrina do pecado também distingue entre o pecado original, hamartia tropatorique, e o pecado pessoal, ou seja, os atos cometidos conscientemente por cada indivíduo. Mas como resolver a questão do pecado do ser humano? Vamos falar sobre a redenção do pecado. A solução para o pecado é apresentada na doutrina da salvação, soteria, centrada na obra redentora de Jesus Cristo, do hebraico Yeshua, Jesus. Seu sacrifício na cruz satisfez a justiça divina, que é tzedaká, e possibilitou o perdão, do grego aféses, para aqueles que creem.
Nas Escrituras, Cristo é descrito como Cordeiro de Deus, que em grego nós lemos amnos tos theou, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Através da fé e do arrependimento, metanoia, o ser humano pode ser restaurado à comunhão com o Eterno. A hamartiologia é fundamental para a teologia cristã, porque explica a necessidade da redenção. O pecado, como um afastamento do propósito divino, leva à morte e à condenação, mas a graça de Deus, manifestada em Cristo, oferece reconciliação e vida eterna. A compreensão do pecado nos leva a uma resposta de humildade, arrependimento e dependência da graça divina. A palavra graça no grego é a palavra charis. Somente por meio do sacrifício de Cristo é possível restaurar o relacionamento entre o eterno e o homem, cumprindo assim o plano da redenção, estabelecido desde a eternidade. E assim nós concluímos esse resumo da doutrina da hamartiologia. Espero que tenha gostado. Deixe aí o seu comentário, a sua sugestão. Que o Eterno continue abençoando. Toda Rabá, Baruch Hashem. Confira os outros conteúdos do canal.